Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe Rogério Giannini, psicólogo e presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Rogério, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. A gente vai começar falando sobre, já que você é sindicalista, vamos aproveitar esse expertise e falar um pouco sobre saúde no trabalho. Minha primeira pergunta é, os trabalhadores estão bem da cabeça hoje em dia? Então, se a gente puder recuar nisso mais profundamente, vamos lá. O trabalho faz mal intrinsecamente, né? Porque é um trabalho alienado, nós nos apropriamos do fruto do trabalho. O trabalho, na verdade, dá lucro para alguém, né? Sim. Assim, quem se apropria da criação dessa riqueza não é o próprio trabalhador. E quem organiza o trabalho também não é o trabalhador, ou ele pouca influência tem na própria organização do trabalho. A chegada do trabalhador no seu trabalho é condicionada pelas condições políticas da infraestrutura, trânsito, etc. O que eu estou dizendo? O cenário é negativo, né? Sim. O cenário é um cenário tenso. É claro que as pessoas se envolvem com o seu trabalho, gostam do seu trabalho eventualmente, se sente bem, tem uma série de condições para isso, né? Muitas vezes remunera razoavelmente bem, etc, etc. Sim. Tem a ver com a experiência de cada um, né? Do que é essa remuneração adequada, enfim, tem uma série de possibilidades interessantes do trabalho, que é o convívio, a relação com as pessoas, a vida útil na sociedade, etc. Então isso tudo geraria, digamos, as condições propícias para dizer que o trabalho é bom. Mas como eu disse antes, tem uma série de determinações, né, do mundo do trabalho que fazem que o trabalho não seja muito agradável, principalmente quando tem relações abusivas, quando tem relações opressivas, quando tem relações de assédio. Então, esses seriam os sintomas mais graves, mas de uma relação que ela é desigual por si, ela é assimétrica por si. Na relação trabalhador e empregador, tem alguém que manda e alguém que obedece. Então isso sempre gera uma tensão. Essa tensão é equilibrada por uma série de fatores, mas quando ela está, digamos assim, muito desequilibrada para o lado do trabalhador, você tem processos de adoecimento físicos e, evidentemente, também emocionais e mentais, né? Quais as principais reclamações que chegam para vocês lá no sindicato sobre isso? No nosso campo, assim, tem muito... Ou não chegam tantas quanto deveriam chegar? Na verdade chegam bem menos do que deveriam chegar. Mas quando chegam por condições de trabalho ruins, a psicologia só padece muito disso, principalmente com o exercício da psicologia nos serviços públicos e cada vez mais feito não por psicólogos e psicólogas concursados, mas contratados em serviço precário por OS, né? Então, por exemplo, o processo de privatização dos serviços públicos levou uma quantidade muito grande de psicólogos a serem prestadores de serviços para empresas que prestam serviço para a prefeitura. Sim. Né? São terceirizados, portanto. E o que gera muita tensão, gera muito desgaste, porque ele deteriora as condições de trabalho. O profissional de psicólogo que vai para um serviço, por exemplo, de um CAPS, no Centro de Assistência Psicossocial, e ele é concursado, ele vai lá às vezes ciente de que ele tem que exercer a sua profissão segundo os ditames da profissão, o código de ética, Sim. o aparato técnico que ele tem, né? Quando você é privatizado, você corre o risco de ser demitido, né? Então tem sempre... eu faço aquilo que a ética permite, mas alguém fala, olha, aqui não é bem assim, né? Esse diálogo não é explícito, mas tem uma mensagem de, olha, aqui não é bem assim, aqui você tem que se submeter e trabalhar. Então chega muita reclamação nesse sentido, né? Que as pessoas estão tentando trabalhar direito e não tem boas condições, não tem sala adequada, não tem espaço adequado, não tem jornada adequada, jornada extenuante, tem uma pressão para atendimento de uma fila imensa que não se dá jeito nunca. Então é essa a principal reclamação, digamos, que chega no sindicato. O trabalhador acorda cedo para ir trabalhar.
ele sai, às vezes dorme mal porque chega muito tarde. Ainda tem que dar conta das atividades diárias de família e etc, etc, etc. Ainda tem que conviver com as redes sociais que atrapalham muito as questões de autoestima e etc das pessoas. Como que os trabalhadores estão chegando no trabalho hoje? Eu me refiro, se a gente fizer uma comparação de como que eles chegavam no trabalho sei lá, no começo dos anos 90, no começo dos anos 2000. Eu não estou nem me referindo a pessoas que exercem funções extenuantes, sei lá, motorista de ônibus, trabalho de construção e etc. Não, estou falando do trabalhador, mesmo que trabalhe em escritório e tal. Talvez eu acompanhei muito essas mudanças no mundo do trabalho, porque eu fui diretor da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, nos anos 90. Eu trabalhei na formação, na educação e formação sindical na CUT no começo dos anos 2000. Então, eu acompanhei bastante o que a gente chamava das transformações do mundo do trabalho. Na verdade, o mundo do trabalho sofreu primeiro uma divisão internacional do trabalho, em que digamos assim, a industrialização foi declinando no Brasil. Sim. As grandes organizações foram declinando no Brasil, e isso foi trazendo para o mundo do trabalho um processo geral de precarização, né? Uhum. Precarização com nomes bonitos, então falando o trabalho flexível, né? Então o multitarefas, então sempre essa ideia de MEI. Sempre essa ideia de o empreendedor. E isso foi evoluindo, né? Esse foi o primeiro passo. Depois os processos de terceirização, quarteirização, ou seja, as empresas começaram, as grandes empresas, que era o modelo, né? Assim, quando você pensava em trabalhar, você sempre pensava em trabalhar nos anos 80, 90, na minha época, né? Você vou fazer Senai, né? Uhum. Tinha mais apelo fazer Senai, é pouco como escola técnica hoje, mas naquele tempo você ia Senai, porque aí você vai para uma grande organização, ou trabalhar na fábrica mesmo, e isso era importante, era bacana trabalhar na fábrica. Sim. Ou trabalhar nos escritórios dessas fábricas, enfim. Mas era um pouco essa ideia de um sujeito que ia para um mundo industrializado, um mundo que estava distribuindo melhor riquezas, né? Uhum. Os sindicatos tinham mais força nesse período, né? Já tinha sindicato de químicos, de sindicato metalúrgico, então a gente sempre pensa assim naquele sindicato que faz grandes greves, que consegue se mobilizar e defender direitos e conquistar novos direitos, né? Por exemplo, jornada de trabalho. Uhum. Jornada dos anos 70 e 80 era jornada de 48 horas semanais, a jornada máxima, né? A Constituição conseguiu os 44 em 88. Os sindicatos continuaram brigando pela redução de jornada de 40 horas. Tem 40 horas? Tem. Conquistada em negociação coletiva, por greves, por mobilização, mas na lei não. Uhum. Então, nós não avançamos em nada em termos de jornada desde a Constituição de 88. Então, para dar o tamanho da nossa dificuldade. E a evolução dessa coisa do flexível, do multiprofissional, multitarefas, etc., foi o processo de precarização máxima do trabalho, que é essa coisa do empreendedor, né? É o sujeito que vai trabalhar como o empreendedor diz, eu sou chefe de mim mesmo, eu sou patrão de mim mesmo, que é uma grande falácia. Mas isso jogou muita gente para um mercado completamente desprotegido, completamente precarizado, que é o que a gente vê hoje, né? Então hoje o grande empregador são um processo de uberização, né? Sim. O próprio Uber, motoboys, entregadores, etc, etc. Então esse é o grande, digamos assim, é a grande figura, numericamente falando, do trabalho no Brasil hoje. Bom, Rogério, aí você falou dessa transição que você acompanhou de perto. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma declaração que foi dada recentemente, que também gerou muita polêmica, que é a tal da glamorização do trabalho o tempo todo, não existe pobreza que resista a 18 horas de trabalho diário. Como é que você enxerga isso, essa glamorização e as pessoas comprando essa ideia de que tem que estar trabalhando o tempo todo, que o workaholic é... É que, na verdade,
o valor que chega dos indivíduos, na verdade, é uma média geral dos indivíduos todos, né? Porque assim, uma parte do lucro do capital é que vira salário. Né? Então, assim, só para dizer o seguinte, esse buraco é muito mais embaixo. Claro, total. Né? Então, se todo mundo trabalhasse 20 horas, o salário ia ser baixo. Se todo mundo trabalhasse 24 horas, o salário ia ser baixo. Se todo mundo trabalhasse 24 horas todos os dias, inclusive feriados, domingos, feriados, o salário ia ser baixo. Porque o problema não é quanto eu consigo trabalhar. O problema é qual é a parte do capital que sobra para mim. Na verdade, é uma discussão muito mais macro, mas isso entra muito no imaginário das pessoas, né? Porque, de certo modo, esse é um velho discurso do trabalho enobrece o homem, né? Isso. É um velho discurso de, enfim, você conquistará todas as coisas a partir do seu esforço, etc. Que é interessante, se você pegar na filigrama e no detalhe, é claro que as coisas dependem do seu esforço. Se você ficar, evidentemente, caricaturando, se você ficar em casa, dormindo, vendo televisão, nada vai acontecer. Então você vai lá, vai para o mundo, vai trabalhar, vai estudar, vai se esforçar. Então, tem uma relação. Mas a gente está pegando dois extremos, né? Assim, Sim. Claro, alguém que não está fazendo nada e alguém que é muito esforçado. Mas vender que o esforço por si só chegar a todo mundo vai ficar rico, ou vai todo mundo ficar bem de vida, é uma falácia. E aí vendem essa questão do esforço vai fazer com que você atinja o sucesso. E aí a pessoa se esforça, dá o seu máximo e vê que não sai do lugar, porque como você falou, a parte do capital que chega para ela não é a mesma que vai chegar lá para o patrão. Essa pessoa vai se frustrar. E aí, como é que fica? A parte psicológica desse cidadão que apostou tudo naquilo, achou que só dependia dele, quando na verdade tem um mundo aí fora que está... Isso gera um fenômeno político, na verdade, que a gente está vivendo hoje. Gera uma legião de frustrados, que não vai continuar afirmando isso como valor, mas vai culpar outros. Sim. Vai culpar o comunismo, vai culpar a democracia, vai culpar... O globalismo. Vai ocupar que eu estou perdendo cargo para negros, estou perdendo cargo para transexuais, né? Como é que as mulheres vão ganhar a mesma coisa que os homens? Então isso que está atrapalhando, ou seja, então essa legião de frustrados é a legião que alimentou e tem alimentado no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Tem alimentado essa ideia digamos, dessa criação de um exército de frustrados que se vinculam, não a uma tentativa de conhecer e reconhecer o mundo, olhar criticamente a vida, a sociedade, a sua própria experiência, não, digamos assim, plasma uma série de certezas na vida, a famosa opinião, né? Mas é minha opinião, né? O mundo é plano, essa é minha opinião. Acaba levando as pessoas para uma radicalização. Eu acho que leva as pessoas para se desligarem, porque assim, elas foram, digamos, dominadas por um pensamento ideológico, que não corresponde à realidade física, material da vida, da história. Mas ela vai, em vez de se livrar disso, muitos vão reafirmar ainda mais buscando os culpados, buscando as suas próprias teorias e chegam nas teorias de conspiração, esse globalismo. Historicamente já existiu isso, né? Os males da Alemanha pré-Hitler eram causados pelos judeus. Era essa a ideologia que se vendia. Então, como os judeus é dono dos bancos, então a sua miséria é culpa de judeus. Então a gente ataca os judeus. De judeus que são os banqueiros? Não, judeu professor universitário, judeu químico, judeu esportista, judeu Albert Einstein. Então esses que são atacados na prática, que não tinha nada a ver com banqueiros, inclusive. Sim. Mas essa leitura errada, a leitura ideologizada da realidade, muitas vezes produz mais ideologia ainda, não menos ideologia, e evidentemente um sofrimento que é tampado por essa produção de uma verdade. Agora eu estou certo, agora eu crio a própria realidade, mas isso evidentemente é uma coisa meio paranoica, né? Eu crio uma realidade paralela do mundo do real mesmo.
essa iniciativa, não diria que é uma tendência, porque eu acho que está muito no começo ainda, mas essa iniciativa de semanas de trabalho de 4 dias, que inclusive tem algumas empresas aqui no Brasil que estão fazendo testes em relação a isso, em alguns países lá fora também isso vem acontecendo, pode dar uma amenizada nesse quadro de... Acho que sim, acho que sim, acho que é interessante. É claro que tem para setores do capital, a presença do trabalhador, o número de horas é o que menos importa, digamos assim, né? Eu tive uma experiência muito interessante que são as comissões de fábrica. Uhum. Eu tive o prazer de conhecer a experiência indo nas comissões de fábrica, conversando com os trabalhadores que eram líderes da comissão de fábrica. E era assim, tinha exploração do capital para o trabalho? Tinha, mas assim, os trabalhadores tinham mais força na hora de negociar, porque daí eles negociavam tudo, abria a planilha e falavam assim, bom, quais são as metas? Né? Por que essa meta? Por que não essa? Então assim, a negociação ia desde as metas. Uhum. Aí você fala, pô, mas aí o trabalhador se comprometia com as metas, é complicado, né? Porque daí ele está no lado do patrão. Mas a contrapartida, por exemplo, para negociar jornadas mais curtas, para negociar a liberdade do trabalhador se expressar, ou seja, onde tinha comissão de fábrica, não tinha assédio moral, por exemplo. Uhum. Porque a presença do sindicato, a presença da organização dos trabalhadores estava lá, no local de trabalho. Então não tinha tempo de plantar essa coisa. Quando o sindicato está fora, está longe, e não tem organização interna, digamos assim, sobrevive por mais tempo, tem mais fôlego, essas relações interpessoais. Que aí tem um chefete que manda, que desmanda, que abusa, que assedia, etc, etc. Quando o sindicato está dentro da fábrica, ou da unidade de trabalho, é muito mais difícil acontecer isso. Mas o que a gente viu? A gente viu também essas fábricas diminuindo, né, tem processo de automação, robotização, etc, etc. Então essas expressões, digamos, de poder de uma classe se autodefender tem diminuído bastante, porque também essa dispersão. Então alguns setores não precisam muito disso. Então tecnologia, vocês mesmos que produzem imagem, produzem conteúdo audiovisual, etc, etc, vocês falam assim, não, tem um projeto aqui, vocês tocam o projeto, e aí se você trabalha o dia inteiro, metade do dia, se você trabalha só à noite, o importante é que o projeto vai estar lá no fim. Agora, nem toda produção pode ser feita desse jeito. Claro. Você não faz isso desse jeito a colheita do milho, você não faz desse jeito a produção em linha de montagem, você não faz desse jeito, ou seja... Mas aí você teoricamente teria de contratar mais pessoas. Então, na verdade, seria muito interessante essas iniciativas, mas que elas apontam o seguinte, vamos reduzir a jornada de todo mundo, então a jornada máxima passa a ser 40 horas, por exemplo. Né? E no Brasil tem uma coisa interessante, porque a jornada é 44 horas, mas quando o Diese fazer as contas de qual é o trabalho individual médio, as jornadas não são mais 44, é 47, 49, na construção civil 52, porque a hora extra é jornada. Sim, sim. Então tem setores que a jornada média é 56 horas de trabalho, não 44. Então a lei é 44, mas como tem o uso do aumento da jornada, inclusive nem pagando hora extra, criando banco de horas, o banco de horas é o filé, né, para o patrão. Quer dizer, quando deu uma baixada, conta com o banco de hora trabalhando muito. Como é que eu vou pagar isso? Eu vou pagar isso lá no final do ano, ou nem vou pagar, porque daí eu vou ter uma nova negociação, junta de novo. Então acontece muito isso, acontece que a jornada na prática é muito maior. Então vai ser assim, vai ter gente trabalhando 60 horas semanais e vai ter gente trabalhando 20. Mas muito mais como o próprio capital organiza a sua forma de produção do que como uma política pública, de como, digamos, uma jornada e uma condição de trabalho negociada entre as duas forças, entre o trabalhador e os seus sindicatos e a empresa. E como está a situação do trabalhador? Você falou de algumas revoluções aí que a gente teve, né? A revolução industrial, os trabalhadores passaram a ir trabalhar em fábricas, a realizar trabalhos automatizados. Depois a inserção da internet com os aplicativos e aí a pejotização da mão de obra. Você falou
um pouco sobre isso, e a gente teve também uma pandemia agora, né? Uma pandemia que fez com que muita gente passasse a trabalhar em casa, achando que talvez isso fosse deixar a sua vida mais confortável, porque evitava o trânsito, evitava outras coisas, mas acaba não se dando conta que está trabalhando mais horas em casa e com mais sobrecarga de trabalho, e agora com o chefe ligando para você. Como você já, né, como segunda-feira de manhã você nem precisava estar lá, aí no domingo à noite me dá eu posso te ligar no domingo à noite. Né? Isso e mais a pressão de ter ficado aí 3 anos trancados em casa. Como que vocês estão percebendo isso? Pegar nessa ordem mesmo que você propôs, eu acho assim, a pandemia jogou para o trabalho em casa, né? Remoto, híbrido, muitas vezes, exatamente. E foi legal, a coisa mais bacana é que um pouco quebrou essa coisa do fetiche do controle, né? O cara só produz se tiver o chefe fungando, olhando, o chefe fungando no cangote, né? Então assim, é o chicote. Então eu acho que isso foi uma conquista interessante, mas veja, naquilo que é possível, o trabalho administrativo, o trabalho criativo, o trabalho que já pressupunha a existência de uma mediação por ferramenta eletrônica, ou seja, eu trabalhava no computador, né? Trabalhava atendendo telefone, então eu posso atender telefone desde casa, o cara liga para o banco, no número do banco e cai no celular de uma pessoa. Então isso, eu tenho uma amiga que é bancária e assim, há 3 anos que ela trabalha numa agência que ela fala assim, eu não sei precisar ir lá, eu não sei, eu tenho que botar no Uber, se eu for dirigindo eu não sei chegar lá, eu tenho que botar no Waze. Eu nunca fui na agência, nem sei onde é, mas ela é funcionária de uma agência, entre aspas, mas trabalha há 3 anos virtualmente. Mas evidentemente para varrer rua não funciona, para levantar um prédio isso não vai acontecer. Então assim, eu acho que essa coisa um pouco, pelo menos acho que acaba um pouco esse fetiche do controle, né? Mas impõe outros controles. Né? Por isso que em alguns países assim, é rígido o controle. Assim. O sujeito tem que desligar o celular a X horas, desligar o computador a X horas e a empresa monitora para não deixar o cara ligar, porque senão quem é multado é a empresa. Pô, mas é que no Brasil a gente vive um atraso tão grande nas relações de trabalho que essas coisas a gente pensa assim, nossa, até o trabalhador fala assim, nossa, que frescura, não é tanto assim, né? Só 36 horas semanais, 35 como é na França, um dia a menos como é em alguns países da Europa, já tem essa coisa de um dia a menos de trabalho, né? O segunda a quinta. Então a gente vive em condições tão precárias que possivelmente se eu for conversar isso numa loja, numa fábrica, os próprios trabalhadores vão dizer, nossa, mas exageraram, né? Porque a gente é muito mal acostumado com condições adversas de trabalho sendo colocadas. Aí você perguntou da pandemia, né? Vocês perceberam, por exemplo, aumentos de relatos de casos, sei lá, de diagnósticos de burnout ou depressão? Então, eu acho, no mundo do trabalho especificamente, eu desconheço assim, uma pesquisa que dê conta assim, disso, né? Não ouvi muito isso também por aí, não tem muita coisa em relação a isso. Agora, nós temos um problema, né? Porque a gente passou por uma pandemia que durou, ainda dura, né? Já não é mais estado pandêmico, mas a Covid ainda mata a gente no Brasil. Aliás, tomei a vacina, né? Se vacina. Tome a vacina que não tomou ainda, enfim. Que não tomou até agora nenhuma, sei lá. Tome. Eu não sei nem o que dizer para você que não tomou nenhuma vacina até hoje. Tome. Mas vamos lá, né? Provavelmente ele está se beneficiando dos outros que tomaram, né? E a doença parou de ter a força dele. Mas para mim o que houve, eu acho muito interessante, é que você teve um fenômeno, que é a pandemia, que matou até agora 705 mil pessoas, é um número bastante alto. É um número que inclusive é mais grave do que parecia por 2 motivos. Ainda tem subnotificação e tem critérios de notificação confusos. Sim. Então, provavelmente, quando a gente for rever esses dados todos, a Fiocruz está fazendo um esforço disso, de rever a partir de tratamento estatístico, etc., esse número pode aumentar muito. E outra coisa, não sei se vocês repararam,
Nós trabalhamos com a ideia de que o Brasil tinha 213 milhões de habitantes. Na verdade, só tinha 200. Na época da pandemia tinha menos ainda, no começo da pandemia, porque o crescimento projetado foi muito menor do que foi projetado. Então, se você divide 213 por 700 mil, você tem um índice, né? Você tem uma concentração, digamos assim, uma prevalência das mortes. Se você diminuir para 200 milhões, então os números brasileiros pioraram em relação ao do resto do mundo, porque a população o número de mortes sobre a população ficou muito maior, né? Mas assim, nós tivemos um fenômeno que todo mundo olhou para ele, né? Um fenômeno, não tinha como não falar de pandemia. E aí a gente teve dois movimentos aqui no Brasil. Nós não falamos de política até agora, mas vamos falar que a pandemia não tem jeito. Minha próxima pergunta era sobre isso. Sim. O bolsonarismo, o Bolsonaro especialmente como porta-voz, ele olhou a pandemia e falou assim, oba, é minha oportunidade. Por quê? A extrema-direita, mundialmente, eles trabalham com mentira. Trabalha com narrativas sobre, opiniões sobre e não sobre fatos. Quando você tem um fato que todo mundo está olhando, eu posso produzir uma contranarrativa que chega para todo mundo ao mesmo tempo, porque todo mundo está vivendo aquilo. Não é sobre alguma coisa que aconteceu o ano passado, que aconteceu no século passado, não. E se espalha muito mais facilmente, até porque quando você entra em um comentário para negar que aquele comentário existe, você acaba dando mais visibilidade para aquela informação. Que aí é como os algoritmos, né? como as empresas que controlam a informação no mundo atuam. Isso, exatamente. O YouTube, assim, você precisa ser visto no YouTube para ter dinheiro. Então, assim, se eu falo uma bobagem, eu vou ter muito mais visualizações, então... Até porque a bobagem rende muito mais comentário de gente criticando a bobagem, que acaba fazendo a bobagem aparecer mais. E de gente que adere à bobagem. Mas veja só, nós somos vítimas então de um processo sistemático de ocultação da realidade, de uma disputa da realidade. E isso teve um enorme poder para unificar o campo bolsonarista. Tanto que as pessoas falam assim, mas se não fosse a pandemia, o Bolsonaro vai perder muito com a pandemia. E eu sempre dizia, não, o Bolsonaro ganhou, estará ganhando e ganhará muito com a pandemia. Por quê? Porque ele começou a ser o porta-voz do mundo alternativo. É como se fosse um meteoro. Se você olhar para cima e ver um meteoro, todo mundo está olhando o meteoro. Só que o meteoro vai cair, é um fato real. A pandemia era como se fosse um meteoro caindo, todo mundo olhava. E aí o Bolsonaro teve a oportunidade de dizer assim, olha, é uma gripezinha, é só para os fracos, é só para velhinho, ou seja... Como se essas pessoas não tivessem problema dessas pessoas morressem, né? Não faz a menor questão. O erro já... Essas pessoas... então assim, ele foi negando, e aí o cardápio é enorme. O cardápio é enorme. Vai virar jacaré e tal. Vai virar jacaré, a vacina não foi pesquisada ainda, ou seja, você vai criando... Então, o tempo todo ele tinha oportunidade de criar uma contranarrativa que, ao mesmo tempo, no sentido sociológico da palavra, não do tempo mesmo real, cronológico, né? Mas chegou a todo mundo com assim, tem alguém falando por nós. Essa contranarrativa. Agora, ele fez isso com o chefe de Estado. Portanto, essas ações mataram gente. Isso deu um nome, né? Isso chama-se crime de Estado. Crime análogo à ditadura, né? Aproveitando, para a gente já caminhar para o final, acho que a gente podia continuar falando sobre isso aqui por horas, mas para a gente começar a caminhar para o final, como sindicalista, dirigente sindical, você acompanhou essa última visita de Lula para falar nas Nações Unidas, essa iniciativa que ele lançou junto com o Biden. Eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, para a valorização do trabalho, para o fim dessa uberização das funções de trabalho. E esse debate sobre a contribuição sindical também que está rolando. Vamos lá. Duas coisas muito interessantes que pegaram bastante sindicatos psicólogos. A segunda pegou bastante sindicatos psicólogos. Na verdade, o Lula, acho que ele começou, ele foi bastante corajoso em várias coisas, mas ele fez uma ligação muito importante assim entre o neoliberalismo, ou seja,
esse arrebentar, né, digamos assim, das bases de uma relação de trabalho, que tivesse mais equilíbrio entre o trabalhador, os interesses do trabalhador, os interesses do capital, ele diz assim, o neoliberalismo deu no fascismo. Então acho que ele aponta muito bem. Foi uma fala bem foi uma feliz. fala bastante interessante. E ele arremata, na minha opinião, essa coisa do neoliberalismo, junto com o Biden. Aí tem os interesses do Biden, mas isso é os estadunidenses que resolvam isso, né? Mas eu acho que junto com o Biden eles dizem assim, olha, precisamos desprecarizar o trabalho, porque o trabalho precarizado, ele não gera uma economia, nem uma economia de mercado forte. Quando você diz assim, mas por que o capitalista não vai querer gerar uma economia de mercado forte? Bom, porque primeiro que tem os interesses intracapitalistas, né? Então tem, por exemplo, o capital financeiro lucra com morte, lucra com destruição, o mercado de armas lucra com guerra, o mercado de farmacêutico lucra com doença. Viu o que aconteceu na pandemia. Sim. Nesse caso foi uma coisa justa, precisava de uma vacina, então né? Vacinas pesquisadas muitas vezes por universidades públicas, mas que são apropriadas rapidamente por entidades privadas que distribuem como se fosse uma mercadoria no mundo inteiro. Mas existe, digamos assim, uma pressão muito grande do mercado de farmacêutico de pesquisar, por exemplo, tem poucos antibióticos novos, mas muito equipamento de diagnóstico cada vez mais moderno, cada vez mais caro, etc, etc. Então, assim, porque há um direcionamento, assim, o que dá mais lucro? Então, a gente vai apostar no que dá mais lucro. Antibiótico, geralmente é barato, não tem nenhum... Não existem grandes pesquisas por antibiótico, mas por ansiolíticos, por antidepressivos, tem um novo a cada 3 dias, assim. Então, assim, como diz um diretor da Bayer ao se aposentar, ele diz assim, a indústria farmacêutica foi exitosa em combater as doenças e ajudar os doentes. Agora a gente tem que ajudar os saudáveis. Que é a suplementação, né? Sim. É o remédio que vai aumentar o seu... Você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais forte, etc, etc. Então eu acho que o Lula fez uma boa costura de pensar essa questão. E aí, entrando no tema muito comezinho, assim, né, que as pessoas falam, puxa vida, que era a contribuição sindical. Contribuição sindical e explica para as pessoas o porquê que é diferente do imposto sindical, né? Acho que é importante. Porque, na verdade, o imposto era um dia de trabalho por ano. Eu achava que isso estava de bom tamanho, apesar da CUT falar, não pode ter imposto sindical, que não pode ser imposto, que o imposto do sindicato que não faz nada também vai ganhar um imposto, tal. Eu acho que isso era mais fácil resolver com disputa política desses sindicatos, etc, etc. Bom, mas vamos lá, não vou entrar muito nessa polêmica, né? Porque a gente acabou ajudando meio que a criminalizar essa coisa, como se fosse uma coisa muito horrorosa. É claro que a proposta da CUT foi assim, a gente acaba com o imposto sindical e estabelece os processos de contribuição assistencial, contribuição sindical, que é a partir da negociação. Então, assim, é como se fosse um saldo da negociação, como se fosse um produto da negociação. Então, o sindicato se esforça, trabalha, mobiliza, etc, etc, e conquistam o reajuste salarial, etc, etc. Então, o trabalhador vai pagar um percentual estabelecido, que pode ser um dia de trabalho, pode ser menos, pode ser um percentual sobre a taxa de negociação, sobre o salário, pode ser um monte de coisas. Aprova isso em assembleia, mas isso precisa valer para todo mundo. Sim. Porque, veja, a filiação não é obrigatória. Então, mas quando eu negocio para todo mundo, eu não negocio só para os filiados. A não ser que eu dissesse o seguinte, conseguir 10%, quem é filiado ganha 10%, quem não é filiado fica... Isso é muito difícil de acreditar que vai acontecer, então. Mas assim, é só assim, moralmente, e é moralmente mesmo assim, eu não sou sindicalizado, eu não ajudei o sindicato, eu nem gosto do sindicato, mas eu vou fazer jus a todas as cláusulas positivas de aumento de salário, de redução de jornada, de outros benefícios, etc, etc, de condições de trabalho, etc, etc. Eu vou me beneficiar disso, só que eu não pago nada. Aí vem a contribuição sindical. Se ela não for obrigatória para todo mundo, o que acontece? Porque hoje não é. Hoje a pessoa manda uma cartinha se recusando a pagar.
que muitas vezes as contabilidades e os recursos humanos mandam o texto da cartinha para o trabalhador só assinar. O que é uma coisa absurda, ou seja, a organização empresarial, fabril, comercial, etc., etc., trabalhando contra o sindicato. Isso tem nome, chama-se prática antissindical. Como as pessoas também esquecem que as empresas, os patrões também têm seus sindicatos, né? Também têm seus sindicatos. E alguns deles, inclusive, reclamam muito que os patrões também não apoiam o sindicato, mas quem negocia tem uma negociação que é feita direto com a fábrica, quando tem tamanho para isso, volume para isso, etc., mas a negociação é feita com os sindicatos patronais. O meu sindicato, né, o Sindicato das Psicólogos e Psicólogos de São Paulo, ele negocia, se não me engano, com 9 patronais. Então tem Sindosp, Sindocio, Sindifil, ou seja, tem uma série de siglazinhas que são os patronais que representam aqueles patrões, digamos assim, né, aquele ramo, o sindicato dos hospitais e clínicas, né, é um sindicato. Os hospitais e clínicas filantrópicos é o sindicato. E aí vai, né? Você tem vários... E alguns se dividem também territorialmente. Então tem um sindicato na região tal do estado de São Paulo. Não necessariamente é um sindicato de base nacional ou estadual. Às vezes é dividido. Porque a unidade mínima de um sindicato é o município, que é uma coisa bem maluca no Brasil, né? Você, em tese, você poderia ter, nós temos 645 municípios em São Paulo, em tese você poderia ter 645 sindicatos de psicólogos, um por cada município. É só um estadual. Mas já tivemos um pedaço da base que é na região da Baixada Santos e região, enfim, Baixada Santista, que era um sindicato à parte. A gente politicamente foi fazendo conversas, etc., e fizemos uma assembleia e reunificamos. Porque é muito ruim se você começar a subdividir. Mas em tese a legislação permite. Só para o pessoal de casa entender que pé que anda essa questão da contribuição. Você acha que vai passar esse projeto aí que quer proibir até a possibilidade da contribuição? Como vocês estão acompanhando isso? Assim, então, eu acho que a gente está numa correlação de força diferente que estávamos assim, mas não tão boa assim, né? Você tem um congresso ainda muito talvez não tão assim com aquela pegada empresarial, dos interesses empresariais, assim, porque eles estão mais preocupados com as pautas de costume. De costumes, as pautas identitárias da direita, né? Tem as pautas identitárias da esquerda e tem as pautas identitárias que são os costumes, contra o aborto, contra isso, contra pela religiosidade, enfim, uma série de pautas. Então talvez eles não imponham tanta resistência. Mas a gente vive ainda num país que digamos assim, é muito herdeiro de um período de neoliberalismo que a gente, veja só, a gente começou mal a nossa história, né? Porque assim, a gente teve a Constituição de 88 e a eleição do Collor em 89. Então, é um país contraditório. Mas eu acho... Vinga ou não vinga? Então, eu acho que a questão sindical avança. Avança? Avança, eu acho que avança. Eu acho que tem... Da contribuição. Em relação à normatização da contribuição sindical. Eu acho que a chance não vai ter resistência no Congresso, enfim, mas eu acho que eles vão estar preocupados com outros interesses. Acho que o Lira tem outra pauta, assim, que é mais importante. O Lira tá... bom. Rogério Giannini, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado do Economia Dia a Dia. Espero que você volte logo aí numa outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Espero que tenha sido útil. Muito. Se não for, é só no veículo. Muito obrigado pela gentileza e para vocês que acompanharam mais essa edição do Economia Dia a Dia, muito obrigado. Não esquece de comentar, sugerir, mandar perguntas para o Rogério, a gente traz ele aqui de novo para responder mais perguntas sobre a questão de saúde do trabalho, também a questão sindical. Muito obrigado. Não esquece de assistir os nossos outros programas, dar uma olhadinha no nosso canal e comentar, curtir, compartilhar, espalhar a informação é sempre muito importante. Obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.